Olá, amigos, alô amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e de entretenimento. Pois é, gente, você que não se inscreveu, inscreva-se. Olha, a medida provisória que determina o pente fino nos benefícios do INSS já está feito, né, gente? A equipe econômica já ali alinhou o texto, acabou de fazer os últimos ajustes e o texto já se encontra na mesa do presidente Jair Bolsonaro e provavelmente no dia de hoje, segundo algumas informações, já deve, como que eu poderia dizer, sancionar, né? Daí vai publicar, ele assina e publica no Diário Oficial da União e passa a vigorar no país como um todo. Como já foi dito, o principal foco, aposentadoria rural, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Infelizmente, os nossos amigos que recebem o LOAS vai passar por isso. Gente, teve algumas diferencinhas. Por exemplo, vocês lembram que antes era chamado para fazer perícia médica, convocado aqueles que estavam há mais de 2 anos sem passar por uma perícia médica. E essa nova medida provisória muda um pouco isso, ou seja, é 6 meses. Aqueles que estão há 6 meses sem passar por uma perícia médica vai ser convocado. E no pessoal dos benefícios assistenciais, ou seja, aqueles que está escrito no benefício indeterminado a cessação, esses vai ser o foco principal. E também, gente, depois de ter passado os 6 meses que conseguiu o benefício, já pode ser convocado para a perícia médica. Ficou um pouco obscuro no texto se de fato vai ser todo mundo ou apenas aqueles que tiver suspeita de irregularidade. Olha a medida provisória que será editada pelo presidente Jair Bolsonaro para combater fraudes e privilégios. Você que é aposentado é privilégio seu, viu? Não é direito, é privilégio, segundo eles. Prevê um novo pente fino em benefícios pagos pelo INSS. Passarão por revisão o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e o BPC. O texto deve ser publicado hoje e também altera regras para conseguir alguns benefícios. Olha, Paulo Guedes afirmou que as regras estipuladas podem fazer com que o governo economize 17 a 20 bilhões em cima das costas do mais pobre, do carente. De 2000 a 2018, o governo Michel Temer também fez esse pente fino, e vocês sabem, qual foi o corte? Foi mais de 80%, ao meu ver. A medida provisória, gente, estabelece regras para concessão de benefício, como auxílio reclusão pago a famílias de detentos. O texto cria uma carência de 24 meses. Antes, eles pretendiam ter uma carência de 12 meses. E você vê e subiu para mais para cima ainda para conseguir. Nessa aqui eu não vejo tanto impacto, gente, porque são muito pouco pessoas que recebem esse tipo de benefício. O texto prevê que pessoas que recebem benefícios indevidamente, a gente tem que devolver. Aqui está o maior problema. Digamos que o perito, o pessoal do INSS, o técnico lá do INSS acha que o seu benefício foi irregular, gente, você tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Isso, ao meu ver, é doído, porque às vezes acha um erro lá que você nem em sonho imaginava que teria, de repente cessa seu benefício e você tem que devolver para a Previdência Social aí 20, 30 mil reais. Para quem não tem nada, é demais. Olha, a medida provisória estabelece um prazo também de 90 dias para requerer a pensão por morte, concedido para menores de 16 anos. Além de desestimular fraudes, essa medida impede o pagamento duplicado quando o benefício já é recebido por outra pessoa. Se houver ação de reconhecimento de paternidade, o valor correspondente à pensão subjúdice fica separado, aguardando o resultado. Olha, o texto foi elaborado pela equipe econômica. Propõe ainda aperfeiçoamento das regras para comprovação do trabalho rural, para a pessoa se aposentar. Hoje, apenas é necessária uma declaração do sindicato, mas só que o texto foi vago. E mais as notas produtoras, nota fiscal, gente? Hoje é necessária uma declaração do sindicato rural, regra que o governo considera sujeita a fraudes. A medida acaba com a possibilidade e estabelece a autodeclaração do segurado, com homologação por entidades públicas, credenciada ao Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e Agricultura Familiar e na Reforma Agrária. O Pronater deverá ainda ser criado um cadastro para os trabalhadores rurais
terem direito a esse benefício. Bom, gente, é complicado, né? Olha, para passar um pente fino nos benefícios, o governo vai usar principalmente critérios do Tribunal de Contas da União, TCU, para identificar pagamentos supostamente irregulares. Os critérios definidos são o indício de acumulação indevida, a suspeita de óbito do beneficiário, a identificação BPC com índice de irregularidade e a seleção de processos identificados na Força-Tarefa Previdenciária composta pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Secretaria da Previdência. Você vê, gente, precisa colocar até a Polícia Federal para investigar um aposentado. É o fim, é o cúmulo, cara. Eu confesso para vocês que eu nunca imaginava que o país de 2016 para cá viesse a se tornar dessa maneira, um verdadeiro carrasco contra o aposentado, principalmente os por incapacidade. Além disso, gente, serão analisados benefícios por incapacidade mantidos sem perícia médica há mais de 6 meses, que não tem data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional. Os detalhes dos mutirão serão estabelecidos, ou seja, o INSS que vai informar como vai ser feito isso. O texto também define que o INSS deverá manter um programa permanente de revisão dos benefícios, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Eu fico meio assim, eu não sei, triste ou querendo tentar entender alguma coisa, gente, que eles vêm com essas medidas como se já não existe. Já existe, gente, a revisão periódica nesses benefícios. É revisado internamente o INSS quando achar que deve convocar o cidadão, ele convoca, ou seja, já é regularmente feito esse tipo de revisão. E daí eles vêm e ficam falando isso só para jogar balela na mídia. Na verdade é isso. Olha, gente, havendo indício de irregularidades na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário para apresentação da defesa no prazo de 10 dias. As notificações ao beneficiário que passará pela revisão, prevê o texto, será feito preferencialmente pela rede bancária. Ao meu ver, acertado nessa parte, né? Ou por via postal, considerando o endereço constante do cadastro do benefício, valendo o aviso de recebimento como prova suficiente da notificação. Após a notificação, gente, o segurado terá que apresentar a defesa por canais de atendimento, né, eletrônico. E se a defesa não for apresentada, o benefício será suspenso, conforme prevê o texto. Será necessário garantir ampla defesa ao segurado do INSS, ao segurado, né? Se a defesa for considerada pelo INSS insuficiente ou improcedente, o benefício será suspenso. E aí é abrido um prazo de 30 dias para o beneficiário apresentar recurso, né? E encerrando o prazo, vai ser deletado o seu benefício. E aí consiste também, né, gente, do bônus que vai ser pago ao perito, que é de R$60, e de R$57 aos técnicos do INSS. Vale a pena ressaltar aqui, gente, que essa medida provisória ela tem valor até 31 de dezembro de 2020, ou seja, vai ser igualzinho o Temer, vai ser 2 anos certinho de perseguição, ou seja, vai dar para fazer um estrago grandioso. E lembrando, gente, que isso vai passar pelo Congresso Nacional, a partir do momento que ele assina vira lei, mas só que, por exemplo, em 120 dias o Senado e a Câmara não aprovar essa MP, ela perde a validade, mas só que pode acontecer dele reeditar e mandar de novo, como o Michel Temer fez no antigo pente fino lá atrás, né? Que basicamente é a mesma coisa. A única coisa que mudou de critério, ao meu entender, ao meu ver, foi que antes eram pessoas que estavam há mais de 2 anos sem passar pelo crivo de uma perícia médica. Agora não. Pessoas que estão há 6 meses recebendo o benefício poderá ser convocado se houver indício de irregularidade. Não está dizendo, ou eu não vi no texto, que vai ser convocado todo mundo. Ou seja, o texto foi claro que será pensão por morte, auxílio reclusão, os benefícios rurais, BPC, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. E se provar irregularidade, infelizmente o segurado vai ser
vai ter que devolver o dinheiro ao INSS, e caso ele não fazer isso, ele vai ficar com a dívida, vai ficar tipo com o nome sujo, e a partir do momento que ele começar a receber um outro benefício previdenciário, o INSS começa a cobrar aquilo tudo. Gente, eu espero que ficou bem esclarecido, né? Porque lembrando que isso aqui já é oficial, basta o presidente assinar, e aí sim, quando for publicado no Diário Oficial da União, a gente vai se debruçar sobre o texto, vai ler item por item, o que que atinge aquilo, o que que atinge o outro, e a gente vai esmiuçando para você todo dia. Eu sei, teve um cara que falou ontem aqui que ele não vê a hora que acaba o pente fino do INSS para não ver mais minha cara. Pois é, meu amigo, eu falo para você, é só você não entrar no canal que você não vai ver a minha cara. E teve outro que fala que o canal assusta, não sei o que que tem. Gente, eu ouço o rádio praticamente é o dia inteiro falando sobre isso e não fala nada diferente do que eu estou falando aqui. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de ouvir rádio e tenho acompanhado o Pente Fino bastante, me informando, criando o meu ponto de vista via os advogados que falam, né, aqui nos programas de rádio aqui na minha região, que graças a Deus são pessoas inteligentíssimas e acabam informando essa população. Eu prefiro ficar sabendo a verdade do que fazer com que você seja pego de surpresa, né? Gente, um abraço com todo o carinho, com todo o respeito a cada um de vocês, e até a próxima, se Deus assim o quiser.